eu vou falar isso e vão me bater com toda certeza. E você também pode parar de falar que eu sou esquerdinha, que eu sou mulheres empoderadas, porque quando eu tenho uma opinião, eu dou. Por que a gente está falando que a conta é só dele? O que a gente percebe em relação a toda essa história envolvendo a separação da Ana Hickman com o Alexandre? Desde o começo, a gente percebeu que foi uma situação que ela falou primeiro sobre que ele era um homem tóxico, que ele a agredia, que tinha agressões verbais, que tinha aquele chamado gaslighting, né? Gaslighting, que o homem não bate na mulher, ele não tem agressão física, mas que ele diminui a mulher, ele faz a mulher se passar por louco, enfim. E aí, primeiro ficou essa imagem dele para todo mundo, para a internet. E depois começaram a vir as questões judiciais e financeiras das empresas que eles tinham juntos, concorda? O último desdobramento que saiu foi que Ana Hickman passou um sufoco, né? Está passando aí com vários cheques devolvidos da empresa que era dos dois em relação à compra de veículos. Parece que esses que esses veículos foram bloqueados. Sim. Tinham caminhonetes, carros, motocicletas, enfim. Porque ela tinha emitido cheque sem fundo e não pagou. Exatamente, não pagou os cheques da empresa e esses veículos foram bloqueados por conta disso. Mais uma vez, a Ana Hickman veio a público dizer que ela não tinha nada a ver com essa administração da empresa, que o papel dela era apenas fazer a parte da publicidade e do marketing e que toda essa confusão financeira que foi feita pelo Alexandre Correia. Sem o consentimento dela e mais ainda, sem ela saber, né? O que me chama atenção nisso tudo, e principalmente agora que ela mais uma vez falou novamente sobre isso, é que assim, sabe quando você pensa naquela mulher, por exemplo, vamos supor, a mulher de um traficante, não tem nada a ver, mas é para vocês entenderem a comparação. Eu entendi. Né? Me diga com quem casas, eu direi se você e aí a mulher, ela tem luxo, ela tem os benefícios todos que vêm daquele dinheiro a tipo vida inteira. A Bibi perigosa. Exatamente. A vida inteira ela usufruiu daquilo, ela viveu daquilo, e ela fala assim, tá entrando, tá tudo, tá tudo bem. A partir do momento que dá ruim, e eu não tô dizendo, Ana Hickman, que você não tenha razão em relação a ter passado por um casamento que pode ter sido ruim e tóxico, que ele pode sim ter te manipulado de alguma forma, né, no casamento em relação à questão das empresas financeiras e até emocional. Eu não tô tirando a sua razão nisso. Mas essa parte é difícil da gente entender. Sabe por quê? Porque assim, enquanto tava vindo o que era bom, enquanto você tinha luxo e você tava lá linda, maravilhosa e glamurosa, que você é, inclusive as pessoas falam sim que eu pareço com você e eu fico feliz. Eu falo, sua cara. né? Falo, nossa, que isso, eu acho ela maravilhosa. Só que você tava usando isso tudo e tava muito bom. A partir do momento que deu ruim, opa, peraí, eu não sei de nada, eu não tenho nada a ver com isso, não era a minha parte. E tudo que deu... Então fica estranho, fica assim, complicado da gente acreditar. Essa é a minha opinião. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que foi presa uma vez. Era uma conhecida minha da minha cidade, que eu nasci. E ela casou com um cara muito rico, milionário. A gente, assim, falou, nossa, a vida dela mudou, porque era uma pessoa bem simples, que vinha de uma família simples. Ela casou com esse cara e ficou milionária. O cara tinha barco, tinha lancha, tinha apartamento em não sei quantas praias diferentes, andava de Maserati, enfim, era muito dinheiro. E foi essa mesma coisa. Veio do nada, aquela grana toda, né? E ela estava ali usufruindo. Ela foi presa uma época por conta dele, ela ficou presa, inclusive ela tinha um filho pequeno, foi uma história horrível, todo mundo ficou muito solidário. Só que ela saiu, ele continuou preso, ela saiu. Depois descobriram que ele era de uma quadrilha de roubo de carga, uma das maiores do Brasil, enfim, era bem sinistro o negócio. E ela alegava isso, que ela, tipo, não sabia de onde vinha o dinheiro. É uma conhecida minha, uma pessoa que eu tenho estima. A gente falava assim... Não sabia de onde viu o dinheiro, gente. Pelo amor de Deus, você não sabe o que seu marido faz, com que ele trabalha, você não pergunta, você não questiona. É a mesma coisa do político corrupto. Quanto que é um salário de algum cargo do governo? A gente sabe, o senador tem um salário X, o governador, o vereador tal. Aí a pessoa começa a ter milhões e milhões, começa a ter joia, até mandar parar, o cara anda de iate, anda de jato. A mulher fala...
Ai, que legal, meu marido ganha um salário bom. Não é assim, gente. Então é esse questionamento que a gente faz em relação à história da Ana Hickman. Mas deixa eu colocar aqui um negócio. Eu não vou entrar no mérito de novo. Isso aí entra no canal do Ricardo Feltrin. Tá tudo lá, né? Vamos simplificar. Ele conheceu ela muito jovem, ele vendeu tudo que ele tinha e eles embarcaram para Paris. Essa história, vocês sabem, ela entregou a vida para ele e ele era o agente dela e eles cresceram junto, sim, por conta do que ele fez com ela e ela, uma mulher bonita e tal, ele foi o agenciador dela, ele gerou os trabalhos dela, então ele fez muito. E eles eram cúmplices, muito cúmplices. Eu vou fazer uma analogia, talvez as pessoas não gostem do que eu vou falar. Eu não vou falar de novo de Ana Hickman, que é a casa de Tutatamazona, e também depois já falaram, inclusive, que ela levou todos os móveis. Eu acho tão feio isso. A energia de um casal, sabe, construiu junto, aí ela pega os negócios e leva para a fazenda do Edu Guedes. Não faz isso. O Edu Guedes dorme na cama. Guedes, se tiver grana, ajuda aí a acabar logo com isso. Dá a parte do cara, vende tudo, paga o que deve e separa meio a meio. Eles faziam tudo juntos. Não vem com essa história, foi enganada, etc. e tal. Mesmo porque, se eu fizer aqui uma analogia, uma comparação, a Ana Hickman praticamente é a inspiração da Virgínia Fonseca. Ela levou a vida deles para o YouTube, fez reality show, ostentou. Era uma mulher cara e é uma mulher cara. E esse cara, eu acho que a pior roubada do Alexandre Correia é que ele, infelizmente, estava casado com o que ele deveria vender, né? O produto. Então ali a relação, eu não sei, por isso que é muito cúmplice. Porque quando ela chega com 16 anos na mão do cara, ele começa a agenciar amor. E tem vídeo dela dizendo que era o amor da vida dela, que não sei o que, chorando quando ele teve o câncer. Gente, etc. O irmão dele matou por causa dela. Exatamente. Então, em algum momento, essa maionese desandou. Eu acho que foi... Eles ficaram, na verdade, numa situação muito complicada quando veio a pandemia, que resolveram fazer uma espécie de Zara da Ana Hickman. E aí, por isso que eu faço a analogia com a Virgínia, que a Ana Hickman é uma puta marca e ele ajudou a criar essa marca e ele é sócio da marca. Ana Hickman. Ele ajudou a fazer. Só que eles queriam montar uma rede de loja Ana Hickman física. Só que veio a pandemia e quebrou os caras, porque quem podia ir no shopping numa rede? E a rede de Ana Hickman, o shopping, teria que montar uma fábrica. Não é que nem a Virgínia, que pega lá tudo da China lá, põe a embalagem WePink e faz 2 trend e vende a porra do negócio. Então, o que acontece aqui, que eu tô achando é de mau gosto. E aí qualquer tipo de admiração que você tem por artista cai por terra. Porque como é que uma pessoa ficou 25 anos numa relação tóxica? Como é que essa pessoa, mais recente, esse homem tóxico, era aquele que quase morreu de câncer? Então, em algum momento, acabou o dinheiro, acabou o amor. Ou será que nunca teve o amor e a relação deles foi uma relação de negócios. Por isso que eu abri a live perguntando: Zé Felipe e Virgínia sabem o que é amor? Ana Castela sabem o que é amor? Outra, né? Então, será que Ana Hickman amou o marido? Porque se ela amou esse cara um dia, em algum momento eles se desentenderam, porque o que dizem as pessoas do bastidor de televisão é que ela também é insuportável. Tinha problema com bebida. E há uma situação complicada da relação com o Edu Guedes. Não aparece um amigo de anos assim e assume todo o BO. É óbvio que em algum momento o Edu Guedes já virou uma espécie de cúmplice, amante, cúmplice, talarico, que seja, que não gosta de falar. Se você jogar no Google agora molho talarico, sai a cara do Edu Guedes. Então, por favor, para de mandar extrajudicial, porque você é uma celebridade. O que está acontecendo é o seguinte, é que o Léo Dias publicou um monte de negócio dizendo que a Ana Hickman disse que é Ana Hickman, você sabe, é a pergunta que eu faço. Você sabe que já dentro do processo de vocês, que hoje já resolveu o negócio. Ele foi condenado pela agressão.
Se a pena foi pequena ou grande é outra coisa, reclama lá para a justiça. Mas há um problema de que até hoje eles não resolveram o tal litigioso. Por isso que eu falo, lembra muito o que está acontecendo com a Virgínia, só que a diferença é que o Virgínio não, o Zé Felipe é que era a Ana Hickman. Não, manipulável pra caralho. A Virgínia e a Ana Hickman são muito parecidas na forma de conduzir, porque elas mandam, desmandam. E esse Alexandre Correia é um bronco, é machista. Eu acho que fez um monte de cagada. Pode ter assinado, sim, mas eles sabiam o que estavam fazendo os dois. Isso só que eu acho. Em algum momento eles romperam. E aí ela se vitimar e falar, mulher, acredita e tal. Ana Hickman, você não pode fazer isso. Você tem que botar sua cabecinha na cabeça e falar assim, de tudo que deu certo, nós fizemos junto. E tudo que deu errado, nós estamos juntos. Sepulta isso aí. Até para você ter uma energia boa na nova relação. É que a tua relação com o Edu Guedes, sinto muito falar, tudo indica que começou antes de você terminar essa. Mas já teve todo um procedimento que é muito parecido com o que o Leonardo e os advogados dizem, que a Virgínia já está pegando no litígio da Virgínia parte do dinheiro. Como ela não acertou, a Virgínia não acertou com o Zé Felipe, está dizendo que está desviando dinheiro para outra empresa. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Ana Hickman. Antes da suposta agressão, briga, o que for, ela já tinha montado empresa. Outra empresa com dinheiro. Aí teve aquela discussão, estava o Léo Dias na porta onde ela foi fazer o corpo de delito, né? No aí já estava, tentaram botar uma arma, não sei o quê. Para que incriminar o cara? Paga as contas e tenha o coração tranquilo e pega a metade. Aí você vai lá, mostrou-se que a casa em Itu estava toda mal cuidada. Tem foto lá. E aí você dá um tapa fora e mostra que a casa é tua, que é tu. Não, a casa é dele também. E você não mostrou que está dentro da casa, porque tem imóveis que foi para a fazenda do Edu, foi para outro lugar, tá? Você pegou todo o patrimônio. Por que não resolve isso? Não por você, nem por Alexandre Correia. Resolve pelo Alezinho, que é menino mais gente boa. E paz, manda o Alexandre Correia, joga pro universo. Mas não, tem aquela coisa, sou eu. E aí vai ficar essa merda. E aí eu fico olhando pro Edu Guedes, que todo mundo fala é o princeso que cozinha, né? A macarronada perfeita. Ele não se incomoda. O Edu Guedes, ela fala assim, amor, deixa levar, solta, larga o anjo, né? Porque a gente vai construir. Como é que você vai construir uma nova vida? Com essa mulher que você disse que é da tua vida, e ela disse que você é o homem da vida dela, com esse passado negro, cara. Eu não sei, eu se tivesse no lugar do Guedes, eu falo assim, paga tudo, fica sem nada, você vai construir tudo. Esse é o lado positivo. Desprende, mas é uma ganância, porque agora ficou comprovado que ela está acusando o cara de falsificar, e tem laudo dizendo que ela assinou o que está dizendo que ele falsificou. Está pior ainda. E aí o Léo Dias, não vamos nem falar, o Léo Dias não vai publicar que ela falsificou a assinatura. Tá lá, busca o processo, vão ler lá. Não estou querendo prejudicar. Eu não sei o que eu falo mais sobre isso. Mas resolve no sentido de não se falar mais sobre isso. E aí a gente fala que querem processar, sendo que está em todas as mídias, e o que a gente faz aqui é isso, a gente levanta o contraditório. Você citou, Nassa, que tem muito a ver com a história da Virgínia e do Zé Felipe, e realmente tem. A gente espera os próximos capítulos desse litígio, porque isso vai sair, né? Porque o Zé Felipe tá fazendo muito esse papel, se você parar para pensar, ele é um menino, ele tem o coração grande, ele é manipulado, só que, se ele é manipulado, ele tá sendo bem manipulado. Por quê? Vocês não acham que ele tá fazendo bem esse papel de falar assim, eu não sabia de nada, era tudo ela que controlava, ela é uma pessoa maravilhosa, eu confiava nela 100%, e se der ruim, eu não vou participar do que deu ruim, porque a empresária era ela, só que ele usufruiu de tudo, ele andou de jato, tá andando até hoje. Então, você viu que ele mudou o avião? Mudou o avião. E aí? Mudou o avião. O avião não é da tal holding. Agora a gente está falando. A Ana Hickman pauta, fez uma analogia. Mas ela está falando do Zé Felipe. Sim. Não tem aquela história da investigação para cima do IPINC e tal, Sim. que é um prédio de uma holding
Sim. Que tá lá o avião, todos os Que era o bens estão na mesmo holding. prédio da Pink Lash, que era da Japa do PCC. Que diz Aí que não é mais sócia. Não é, aí só mudou o nome da empresa e a Virgínia entrou. Pergunta que não é quer calar. Ô Zé, por que você mudou o avião? Você não pode usar nada lá, porque mesmo separado dela, você não pode usar o aviãozinho? Mas você usou durante bastante tempo. Então, mas hoje não está usando mais. Está ostentando, porque ele está andando de avião ainda. Tá andando em outro, A né? diferença do Zé Felipe para o Alexandre Correia é que o Alexandre Correia é um bronco. É um cara grosso. Não, e ele tá sem grana, E a né? Ana Hickman sabia que esse cara era assim, que ficou 25 anos. A Virgínia e o Zé Felipe, não tem diferença da Virgínia para a Ana Hickman, não. Todas famosinhas e tal. Só que a Virgínia e o Zé Felipe têm alguma coisa. Não quebrou a cumplicidade. Ou, como a Renata está falando, o Zé está sendo orientado para ser um Barnazé. Porque, em determinado momento, se você ver a fazer um paralelo entre Ana Hickman, Alexandre Correia e Zé Felipe e Virgínia, o Alexandre Correia, quando deu tudo aquilo ali, que foram atrás dele, que depois ele se tocou que já tinha Léo Dias na porta da delegacia, que tentaram incriminar nele, que ele acordou e foi lá pro Feltrinho e falou, eu sou corno. E aí ele resolveu contra-atacar. Mas no início, o Alexandre preservava a Ana Hickman. Prefeitura de São Paulo apresenta Paulistinha. Valeu, turma! Tô indo pra cidade mais incrível do mundo! Viu, Magali? O Paulistinha não consegue ficar longe de São Paulo. Claro, lá tem de tudo, né, Galela? Oi, gente! Eu sou o Paulistinha, o novo mascote da cidade de São Paulo. Agora, toda vez que a gente se encontrar por aí, eu vou contar as coisas mais legais que tem aqui. E então, vamos aí?